Bom dia! Hoje inicio o nosso vídeo aqui com esse bebezinho lindo, mas a caixinha de perguntas hoje não é sobre bebês. Quero saber a sua dúvida sobre Akitas no período da adolescência, que vai entrar ainda ou que já entrou. Entre 9 meses a 2 anos, mais ou menos, me manda todas as suas perguntas que eu vou responder, não só na caixinha, mas numa outra coisinha que eu estou preparando aqui, que é o e-book da fase de cristal, tá bom? Espero vocês até já já. Beijos! Outra coisa, gente, quando eu falo que eu vou responder no e-book sobre a fase de cristal, essas dúvidas todas que vocês vão me colocar aqui, vocês sabem que nos stories eu consigo responder rapidinho, porque é um tempo curto que a gente tem, né? Então, no e-book, eu vou pegar todas essas dúvidas e vou fazer um capítulo só com perguntas frequentes, e explicar em partes um pouco mais técnicas, um pouco mais profundas, saindo um pouco da superficialidade, que vai desde o período que a fêmea entra no cio, até o período que o macho pode ou não levantar a pata para fazer xixi, até as partes comportamentais, castração e mais uma porção de coisas. Pessoal, que delícia de dia hoje! Olha, vocês estão afiadíssimos hoje. Para vocês terem uma ideia, já tenho mais umas 10 perguntas lá sobre a fase de cristal na caixinha. E para vocês terem uma ideia, parece que vocês já leram o meu e-book. Tudo bonitinho, em capítulos, cada pergunta é de um capítulo diferente. Tô amando, o dia tá ótimo, só começando e eu vou começar já a responder as perguntas, tá bom? Vem comigo! Bom, vamos dar início aos nossos trabalhos, às nossas respostas. O meu come tudo e está extremamente agressivo, avança em cachorros e pessoas. Eu entendo isso não como uma pergunta, mas como um pedido de socorro, mais como um desabafo. Então, sim, isto pode acontecer, mas o mais importante de tudo isso é como você está conduzindo essa situação. Quais cachorros ele avança, quais pessoas ele avança, o que é estar exatamente agressivo e quais as medidas que você está tomando, como você está conduzindo tudo isso. Me conta mais um pouquinho. Muito obrigada pelo reconhecimento do nosso trabalho, é sempre muito importante. Vocês são nosso termômetro, né? Muito obrigada. Bom, com quantos meses começa a fase de adolescência e quando termina? Normalmente começa aos 6 meses, mas a fase de entrada, a fase inicial, eu já começo a perceber alguns traços, algumas mudanças de comportamento dos 5 para os 6 meses. Mas, de fato, a fase inicial é aos 6 meses mesmo. E quando ela termina, a fase de saída, ela é de 1 ano e meio a 2 anos. Eu divido essa ainda dentro da fase da adolescência, eu divido ela em fase adaptativa, fase consumatória e fase de saída. A fase adaptativa, na verdade, é a fase de entrada. E a fase de saída é a última fase por volta de 1 ano e meio, 2. Bom, de novo, é mais ou menos parecida com a pergunta anterior, mas entre 6 meses até 2 anos, por mim, é considerada a fase de adolescência, a fase de cristal, onde eles passam por todas essas mudanças hormonais, corporais, emocionais, comportamentais. Então, na minha opinião, em observação, em estudo, em pesquisa, é de 6 meses a 2 anos. Exatamente, depende de cada indivíduo como único, depende qual tipo de ambiente que esse cachorro está em crescimento, está se desenvolvendo, depende das emoções também, da família multiespécie, que protege, que guarda ele, principalmente nessa fase de cristal super delicada. Então, sim, super depende. Tem Akitas como humanos, ficam mais rebeldes. Como que você era? Você era mais rebelde? Você era mais reclusa? Como que você era? Mas é exatamente isso. Além dos fatores individuais de cada Akita, de ser macho, de ser fêmea, depende também do ambiente onde ele vive, de qual a condição, de qual suporte que essa família multiespécie dá, mas cada um reage e responde a essa fase de uma maneira muito, muito diferente.
Ai, eu adoraria, mas olha só, a gente pode fazer uma troca de presentes, então. Eu te mando esse tigradinho lindo, maravilhoso, incrível, e você me manda uma Ferrari de presente com um laço vermelho assim, bem bonito. O que que você acha? Eu topo! Sim, podemos dizer que começa a se moldar no início dessa fase. É um assunto bastante profundo, tem bastante sobre isso no livro da fase de cristal, mas é isso sim. Embora o temperamento possa ir oscilando, ir mudando, o temperamento muda sim. E muda de acordo com a fase de vida e com os desafios que essa fase traz. E fase que eu falo não é só a fase pessoal do próprio cachorro, mas a fase que o ambiente que ele vive está passando, os desafios que essa família está passando. Então, lógico que dentro de um gradil, mas o temperamento, ele também pode ir variando, oscilando dentro daquela personalidade daquele indivíduo também. Essa pergunta bateu recorde e mesmo assim há várias formas de respondê-la. Entre 6 meses a 1 ano e meio, 2. Mas pode variar. Pode ser que tenham, pode ser não, tem Akitas que são mais precoces, Akitas que são menos precoces. Tem Akitas que podem entrar na fase de cristal um pouquinho mais pra frente, tem Akitas que podem entrar na fase de cristal um pouquinho antes, e principalmente na fase de saída, que é nesse meio aninho aí, entre 1 ano e meio a 2, que pode durar um pouco mais. Tudo depende também dos desafios que ele vai passar no ambiente e dele, da personalidade dele como indivíduo único, certo? Mas normalmente é esse período mesmo de 6 meses a 2 anos. E ainda complementando, parece que assim, né? Se esta fase se torna chata, pesada, cansativa, parece que ela vai se prolongando. E quanto mais peso, parece que mais tempo ela demora para passar. Mas se formos comparar com humanos, a fase de adolescência dos humanos dura anos. Vamos colocar aí que a fase de adolescência dos Akitas dura 1 ano e meio, praticamente ou menos. E eu também percebo que quanto mais leveza, com mais recursos oferecidos para esse filhote em fase de transição para adolescência, veja, é nesse período que ele passa por 2 fases, na verdade 3 fases. Ele sai de filhote, entra para adolescência e sai adulto, ou seja, são 3 estágios em uma única fase só. Então, perceba. Em sua maioria, ela inicia-se aos 6 meses, mas, como eu já havia dito anteriormente, há cães um pouco mais precoces ou com mais desafios, que pode antecipar para 5 meses, nessa transição entre 5 e 6 meses, que é a fase adaptativa, é a fase de entrada. Inclusive, eu gosto muito de explicar isso no livro, que eu divido a fase de cristal em 3 fases ainda: fase adaptativa, fase consumatória e fase de saída. E cada uma dessas 3 fases dentro da fase de cristal ainda assim é bem marcada, mas aproximadamente de 5 a 6 meses. Sim, exatamente. Tem todas essas mudanças e mais um pouco. Comportamental, física, de pelagem. As físicas, inclusive, tem algumas que a gente vê, outras que a gente não vê, que são metabólicas, que são advindas de diferentes hormônios, enfim. Mas, olha que coisa legal. A primeira grande troca da vida deles é por volta de quê? De 1 ano. Eles estão bem no meio desse processo. Olha quanta coisa importante acontecendo nessa fase de cristal. Além das mudanças, das variações de hormônios, dos comportamentos, do posicionamento deles diferente como guardiões individuais que eles são, também existe a muda de pelo. Então, olha só, dentro dessa fase de cristal, quantas modificações acontecem de uma vez só. Sim, é esperado. Eu não gosto muito de usar a palavra normal e anormal. Eu gosto de usar palavras de previsibilidade. Então, sim, é possível que isso aconteça. Como nós já dissemos anteriormente, cada um passa de uma forma diferente, mas
Como ela tá nesse processo de destaque, de se individualizar e mostrar de fato ao que veio, ela tá muito mais protetora, ela começa a perceber e entender que macho tudo bem, que, poxa, eu sou Akita, então lá na minha ancestralidade não dava certo com fêmea, então ela começa a externar esses comportamentos ancestrais também, tá? Só brinca com macho, quer ficar mais perto de mim e avança em outras fêmeas. É exatamente isso. Agora eu vou fazer um adendo. Ah, nossa, a fase de cristal é super delicada, super complexa. Ela pode ser e ela também pode não ser. Se você souber como conduzir, se você souber o que esperar e como direcionar o seu Akita nessa fase, ela fica normal, porque a gente já sabe que ela vai passar por ela. Agora é o seguinte, tudo que acontece nessa fase, pronto. Ai, ele tá fazendo isso porque tá adolescente chato, rebelde, ai, que saco. Não, gente, nem tudo é provindo da fase de cristal, tá? Muitas vezes, como que tá a sua vida? Como que tá a sua casa? Como que estão os seus desafios? Isso pode ser uma ressonância? Ela pode estar espelhando o que você tá sentindo? Entende o que eu tô falando? Então não vamos confundir as coisas. Lógico, tem a fase de cristal, as diferenças, os destaques da fase de cristal. Bom, as mudanças entre machos e fêmeas têm algumas diferencinhas. As fêmeas entram no cio, os machos podem começar a levantar a pata para demarcar o território. Há mudanças, por exemplo, as fêmeas, eu percebo que elas ficam um pouquinho mais latidoras para avisar mais. Há também uma diferença, uma alteração no padrão de alimentação. Muitas vezes, ou eles comem mais, muito mais, ou eles começam a comer menos. Então, tem várias diferenças que podem mudar. A pelagem muda, eles passam pela troca de pelagem mais importante da vida, alterações de humor, então podem acontecer muitas coisas, e eu faço uma divisão do que pode e o que não pode acontecer com machos e com fêmeas, que é um pouquinho diferente. Bom, deixa eu ser um pouco mais específica para você, embora eu não tenha muito mais dados, mas primeira coisa que, se você me acompanha, você já sabe que eu vou falar. Converse com o seu cachorro. A comunicação mental, ela é a mais direta, a mais clara e a mais objetiva. Pergunte para ele o que ele está esperando de você. Muitas vezes, eles estão com comportamentos exacerbados por esperar e aguardar o nosso direcionamento enquanto tutor. Nós somos o lastro deles. Tem algumas situações que você já sabe que ele não quer, que você já sabe que ele não gosta, que você já sabe como ele vai reagir, evita. Vai chegar pessoa estranha que ele vai avançar, já deixa de lado, coloque ele em algum lugar ou educa suas visitas. Procure evitar nesse período delicado. Outra coisa, existem várias terapias integrativas que podem muito nos ajudar nesses casos, como terapia floral, aromaterapia, mas a disponibilização do olhar é a melhor coisa. Outra dica de ouro que eu dou importante nesse caso é a rotina. Crie uma rotina, ofereça previsibilidade para o Scott, principalmente nessa fase. Ele não tá sabendo ainda muito como agir, né? Então, dê você uma dica para ele, dê você uma pista do que você quer que ele faça, de como você quer que ele se comporte, lógico, dentro do respeito a ele. Mas mude você os seus comportamentos com ele, que possível e provavelmente ele também vai mudar a forma de resposta. Porque numa fase dessa, da forma que eu tô sentindo as suas perguntas, você já tá também extremamente preocupado, irritado, cansado, chateado com essa situação. E ele está entrando em ressonância com essa sua parte de frequências de emoções baixas. E ele vai responder cada vez pior. Então muda você, alguma coisa que você vê que ele vai mudar também. Normalmente não. Normalmente nessa fase é assim, é 8 ou 80. Ou eles comem muito mais do que eles comiam antes, ou eles comem muito menos. Os meus, por estarem sempre junto com outros cães, mesmo que separados, eles convivem em matilha, eu não percebo uma diminuição drástica de alimentação. Mas em Akitas, que são família uni-Akita, que tem um Akita só dentro de casa,
Eu percebo que há uma diminuição importante, que os tutores ficam de cabelo em pé. Ju, pelo amor de Deus, come dia sim, dia não, come uma bolinha. Agora, com relação ao peso dela de não sair de 22 quilos, a gente precisa entender a linhagem, o score corporal. Mas o mais importante é ela estar bem e equilibrada nutricionalmente. Você já fez um hemograma para saber como que ela tá? Se ela tá com anemia, se não tá? Isso é o mais importante. Normalmente, depois que eles passam pela fase de saída, eles começam a encorpar. Nossa, essa é uma daquelas perguntas também que eu poderia ficar aqui respondendo anos e anos e anos de várias formas. Mas sim, a personalidade ela também é formada a partir das experiências que este cachorro tem e vive. E sim, é nesse período que as experiências ficam mais intensas para os akitas, para os cães, seja para uma criança humana. Então, sim, é nesta fase também que ele vai formando a personalidade. E alguns traços dessa personalidade vão se perdurar para a vida toda, mas a personalidade, ela pode sim ir variando. Em certos momentos da vida, dependendo dos desafios que ele vai passando, eles podem vamos potencializar alguns traços desta personalidade. E a personalidade mudar na fase adulta, sim, ela pode oscilar. Não é que ela muda a personalidade. A personalidade ela é composta por alguns traços, certo? Traços comportamentais. Então, é a mesma coisa que você fala assim pra mim, nossa, o meu cachorro, ele tinha uma amabilidade comigo, ele era tão fofo, tão dócil, agora ele tá tão arisco, tão arredio. Então, assim, ele pode continuar amável, mas ele está externando outra coisa naquele momento de desafio. E, normalmente, esses momentos que eles vão alterando a personalidade deles, vão oscilando a personalidade, tem super a ver com os desafios advindos do ambiente. Então, por exemplo, é uma família super estressada, um tutor super estressado, é um cão que vai ter menos habilidade em lidar com situações de estresse. Poder dizer que quer mais, você pode. E amar infinitamente. A questão aí é o que eu sempre falo, em qual lugar este filhote ou estes filhotes vão entrar na sua vida neste momento. Nesta fase ou em qualquer outra fase, a primeira coisa a se fazer é entender, sair da situação, se dissociar da situação, se abster de raiva, de chateação, de qualquer coisa, entrar na racionalidade e perguntar por que ele está rosnando. Ele está rosnando como uma forma de comunicação. O que ele está querendo dizer com esse rosnado? Ele está querendo dizer, vou te matar, vou te atacar, vou te morder? Ou ele está falando, para aí, não tô gostando, você tá, sabe, você tá passando o limite aí do que é possível, do que eu quero que seja possível. Então, assim, primeira coisa, pense fora da caixa. Porque o que ele está querendo dizer com este rosnado? Vou gravar um outro para falar algumas coisas um pouco mais práticas. Vocês sabem que muitas vezes os cães, eles entendem que rosnando, eles conseguem absolutamente tudo que eles querem. Por quê? Rosnei, o meu tutor ficou com medo, ficou extremamente irritado, deixou pra lá. Ou seja, eu consigo qualquer coisa que eu quero rosnando. Então, primeiro ponto, de novo, entender a origem, o que está causando este tipo de comunicação que é o rosnado. Entender o que é? É porque ele não quer que eu mexa na comida dele. Mas por que ele não quer que você mexa na comida dele? Ele vai imaginar, ele vai entender que você vai tirar a comida dele e não vai pôr mais? Então, mude você. Converse com ele, mostre para ele com palavras, com sentimentos e com atitudes de que, é um exemplo, tá? De que você não representa um perigo de tirar a ração dele e não devolver mais. E faça esses exercícios previsíveis. Então, assim, para fechar essa pergunta com chave de ouro, primeiro ponto, primeiro passo, é entender o que ele está querendo dizer com aquele rosnado. Ele rosna para tudo? Ele rosna para situações específicas? Entendeu a origem do rosnado? Conversa com ele. Não rolou a conversa? Mude atitudes.
Tome atitudes previsíveis do que você vai fazer. É com uma comida, é com osso, é com um brinquedo. Normalmente, na fase de cristal, eles ficam um pouco mais possessivos. Ah, isso aqui é meu, ninguém pega. Ah, essa comida é minha, ninguém toca. E aí você vai mostrando pra ele, com conversa, com atitudes, de que você não vai tirar pra sempre, de que você vai devolver, mas que o rosnar não é um tipo de comportamento de comunicação que você fica feliz e que você gosta. Entenderam? Eu tenho muito mais outras dicas aqui, não dá para falar tudo aqui ao mesmo tempo. Olha que pergunta boa para ilustrar, inclusive, os estímulos do ambiente. Veja, como eu disse, esses comportamentos mais dessa fase de transição, de filhotão, para adolescência, para fase adulta, pode ir de 1 ano e meio a 2, tá? Então, vamos calcular aí 1 ano e meio, mas como ele tem estímulo de outra criança, é possível que ele estenda um pouquinho mais essa fase de adolescência por conta dos estímulos vindos do seu filho. Eu tenho certeza que é super prazeroso para ele esse tipo de brincadeira. E a brincadeira tem que ser saudável, até onde não machucar o seu filho, claro. Porque eles são meio brutos, né? Mas ensina o seu filho a ter outros tipos de brincadeira com ele. E olha que coisa legal dessa pergunta aqui interessante. A minha filha do meio tem 7 anos. Opa! É muito filho, gente, errei. Tem 6 anos. O Theo tem 9 e a Lara tem 10. Mas qual que é o alvo predileto dos meus Akitas adolescentes? Claro que é a Iris. E qual que é o tipo de brincadeira? Pular e morder. Por quê? Porque ela é a que mais pula, a que mais corre, a que mais enche o saco, entre aspas, dos cachorros. Então, o que eu ensinei pra ela essa semana? Porque quando a gente chega em casa e tem algum cachorro solto, principalmente se for adolescente, vai e pula nela e a unha machuca. Principalmente quando a criança vira, machuca as costas. Então, eu falei, Iris, se vira. Encontra algum jeito aí de mudar essa brincadeira para que eles não pulam, não mordam, joga uma bolinha, vai brincar de outro jeito. E ela conseguiu. Deixa eu gravar outro, porque isso é muito legal, essa história. E olha que legal, com um único direcionamento meu para a Iris, ela conseguiu criar as próprias estratégias dela. Se fosse necessário dar mais algumas dicas para que ela conduzisse os cachorros, eu daria, mas não precisou. Eu falei, vai lá, se vira, faz alguma coisa de diferente do que você tá fazendo. Porque virar as costas e deixar morder, vai continuar chato assim. Ela entendeu que se ela levantasse o joelho, os cachorros já não pulavam. Em vez de ela virar e dar as costas, que eles pulavam e aí a unha machuca, ela entendeu que ela levantando o joelho, os cachorros davam uma parada. E aí ela quebrava o padrão, aí joga uma bolinha, joga um brinquedo, joga o que tem perto. E aí depois começou a ficar tudo muito mais simples, principalmente na hora de chegada da escola, que é onde eles ficam mais alvoroçados. Então, ensine o seu filho, que já consegue, criar as próprias estratégias dele diferente do que ele tá fazendo hoje. Bom dia! Como vocês estão? Eu tô ótima. Vamos lá. Agora, vou começar a responder o restante de todas as perguntas que chegaram a mais na caixinha sobre a fase de cristal, tá bom? Vem comigo. Isso mesmo, eles começam a ficar mais mocinhos e mocinhas. Antes eles brincavam, mas as brincadeiras acabam mudando um pouco de teor. O tipo de brincadeira, o tipo de atividade acaba mudando. É a mesma coisa, eu gosto de fazer muito comparativo com criança. Crianças de 5 anos não brincam das mesmas coisas que uma criança de 6 ou 7 muda. É mesmo uma passagem de fase. É impressionante como muitas vezes a gente percebe que eles vão ficando mais pensativos, mais quietinhos de um dia para o outro. Repare e me conta se não é isso mesmo. Bom, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, mas não impossível. Eu vou dando pistas, porque, de novo, cada Akita é um indivíduo único. É a mesma coisa, de novo, fazendo comparativo com humanos do que adolescentes. Tem adolescentes hoje de até 30 anos, não é? Então, é assim, ó. Você começa a perceber que os Akitas, quando passaram já estão na fase de saída. O que é a fase de saída que eu explico no e-book? É da fase consumatória, que é a mais
de mais modificações, principalmente na parte comportamental, e de mais instabilidade, porque eles estão testando as coisas, o posicionamento deles, a fase daquela individuação, de se colocar como indivíduo único perante ao mundo e ao ambiente que ele vive, quem realmente ele é. Você começa a perceber que eles começam a ficar mais estáveis. Dificilmente tem variações de comportamento. Outra coisa legal, sabe o que é? Quando eles saem da fase de cristal e permeiam a fase adulta, nesse ingresso da fase adulta, eles estão lindos, pelo maravilhoso, eles ficam cada vez mais companheiros e vejam, o estar mais companheiros e mais ainda conectados a nós não significa que eles estejam grudados, até mesmo porque lembrando que eles são guardiões não só do nosso corpo, eles não são cães de guarda, não são guarda-costas, mas eles guardam a nossa alma, eles estão todo o tempo espelhando o que a gente precisa ver. Então vocês vão perceber que eles estão cada vez mais ainda, se é que isso é possível, conectados a nós. E assim, na parte física, eles estão plenos, eles estão com peso ótimo, já passou por aquela fase de estica a orelha, estica a perna, já estão lindos. Lembrando que o auge do Akita é os 5 anos. Certamente sim, é muito importante essa socialização, lembrando das bordas, dos limites. Quando nós transbordamos essa borda, nós começamos a ter problemas para nós e para eles principalmente. Então, assim, essa socialização, sim, ela é importante desde a primeira infância, que nem eu falo no guia de filhotes, que nem eu falo no guia, no e-book de adaptação, é muito importante. Socialização é se tornar sociável, poder conviver em harmonia em uma sociedade a qual nós vivemos. E então, sim, é muito importante essa socialização, não só com outros cães, mas com outros bichos, com outras pessoas, com outros ambientes. Quanto mais contato ele tiver e experienciar a maior parte de situações, melhor para você, família multiespécie, e para eles também. Ótima pergunta. Com observação, atenção, paciência e respeito. De novo, as bordas, os limites. Entre os dois, para quem tem um casal, eles se viram. Mas, como você, tutor, e todas as pessoas da família multiespécie que moram na sua casa, sendo o lastro, sendo os direcionadores, mas pode deixar que eles, entre eles, se ajustam, lembrando de observação, o que você pode fazer enquanto tutor para melhorar a vida nessa fase que eles ficam um pouco mais individuais, que eles ficam um pouco mais possessivos com algumas coisas, que eles começam a nos mostrar algumas preferências, mas a observação e a atenção é a melhor coisa que você pode fazer. Eu percebo que quando eles estão em casal, principalmente sendo próxima à idade, os dois estão passando pela mesma fase, embora 1-2 meses faça bastante diferença nessa fase, mas eu percebo que alguns desafios se potencializam, outros diminuem, muitas vezes nem se percebe. O que tem que tomar muito cuidado nessa fase de cristal é que a parte reprodutiva deles já começa a ficar madura, já começa a ficar apta ao acasalamento e as fêmeas a emprenhar. No primeiro cio da fêmea, ela já pode emprenhar, não que ela deva, pelo amor de Deus, tá? Mas tem que tomar cuidado com isso. Mas assim, tem algumas coisas que eles compartilham entre eles e que esse desafio nem vem pra gente. Então, de novo, observação, atenção e se oferecendo como lastro sempre. Ah, com certeza sim. Agora, se isso é uma ação, uma atitude, destruir as coisas, é uma atitude corriqueira, diária, que se tornou um padrão, um hábito, há de se perceber e há de se avaliar de perto e talvez pedir ajuda para um profissional, para um terapeuta integrativo, pode me chamar que a gente vai dando os nortes do que se deve fazer, porque Akitas adultos, eles não têm tendência a destruir coisas, eles realmente são bastante tranquilos com relação a isso, mas se esse quesito destruição permanecer
ele vai arrastando em todas as fases, desde filhote, adolescente, adulto. A gente tem que observar o que está acontecendo no campo dessa família multiespécie para que a gente consiga corrigir, tá bom? Ah, enfim, uma pergunta de castração. Hoje que eu já falei tanto de castração, vocês já sabem tanto de castração, da minha opinião e de todos os dados que eu passo para vocês, que veio uma pergunta só. Vamos lá. Primeira pergunta para você, e depois eu te respondo. Qual é o propósito dessa castração? Fica com essa pergunta. Castrar altera o temperamento do Akita? Pode ser que sim, pode ser que não. Na fase de cristal, salvo muita avaliação, a castração é indicada principalmente quando é um caso de doença e o único tratamento é cirúrgico. Mas castrar na fase de cristal eu não recomendo quase nunca, certo? E depois de passada a fase de cristal, que está consolidado esses comportamentos, esse temperamento, a personalidade já está mais estável, não muda não. Agora, se esse indivíduo for castrado sem precedentes, numa fase crítica, numa fase de mudança, numa fase de importante e profunda alteração, ou na tentativa de melhorar um comportamento de agressividade, um comportamento de bagunça, um comportamento de querer que ele seja sociável com outros cães, normalmente dá ruim. Dá bem ruim, e aí a gente acaba quebrando o elo de equilíbrio desse Akita. E aí sim, altera o temperamento, altera o comportamento. Na verdade, o temperamento não altera. Você só vai fixar aquele temperamento e alterar negativamente certos comportamentos. Olha só que interessante, como eles realmente são indivíduos super únicos. Eu recebi uma mensagem no meu direct do meu primo querido, maravilhoso, o Rô, que tem a Mini. A Mini, ela é um pouquinho mais velha do que o Léo, e eles são meio irmãos por parte de pai, ou seja, tem um super parentesco aí. E ele me relatou assim: nossa, Ju, acho que a Mini é um ET, porque ela não passou por nada disso, ela é uma princesa e uma lady. E aí o Léo já me dizendo que parece que ele preencheu todos esses requisitos, para vocês verem, gente, como eles são muito individuais. Agora, olha só que interessante, que me faz muito feliz. Mesmo passando por toda essa fase muito importante de transição, você se sente mais conectado com ele. Isso é lindo. E essa conexão vai dar segurança para ele ser quem ele nasceu para ser. Lembrem que eu falei que pode haver uma alteração de alimentação. Ou eles se mantêm, que não tem alteração nenhuma, ou eles comem mais, ou eles comem menos. Normalmente, eles acabam comendo um pouquinho menos mesmo. E trocando de pelos faz 9 anos. Eu diria que uns 10 anos. Parece que não acaba, né? Mas você veja, eu acabo dizendo que, de novo, fazendo uma metáfora e um comparativo, que a troca de pelo longa dele, que essa primeira grande troca da vida, simboliza a profundidade das grandes transformações emocionais, metabólicas, fisiológicas, físicas e de todo o resto que o Akita tá passando nessa fase linda de cristal. Exatamente isso! Além de fase de cristal, eu chamo de fase do horror. Porque, gente, você tinha um filhote lindo, maravilhoso, todo encaixadinho, parecendo um ursinho, uma bola de pelo, e de repente ficou orelhudo, cabeça estranha, perna alta, com o pelo feio. Gente, é um horror mesmo. Mas eles precisam dessa desconstrução, entre aspas, para se reconstruir, essa reforma, vamos dizer assim. Você vai ver que daqui a pouco, quando ele estiver na fase de saída, entrando na fase adulta, como vai tudo se encaixar de novo. É que nem adolescente, quando começa a mudar a voz, enche a cara, era uma criança linda, aí começa a encher a cara de espinho, o cabelo fica estranho, fica penal, orelhudo. É a mesma coisa, daqui a pouco volta, eu juro. Pode acreditar. Olha, tem 2 formas de eu responder esta pergunta.
A convivência modifica a fase de cristal ou a convivência dos dois modifica na fase de cristal? Então, vamos lá. Eu percebo, sim, que a convivência, quando tem dois cães, independente se um casal de Akitas ou um casal de Akita com uma outra raça, eu percebo, sim, que tem algumas alterações que alteram a fase de cristal. Eles não passam por muitas variações, porque eles têm um igual para compartilhar também essas mudanças, essas alterações. Agora, se a gente for responder se a convivência modifica na fase de cristal, a resposta também pode ser sim. Vou gravar um outro, porque eu acho que não vai dar tempo de gravar nesse. Agora respondendo, a convivência deles modifica na fase de cristal? Sim. Todos eles passam pela fase de cristal, impreterivelmente, porque todos vai vir o hormônio, a não ser que sejam castrados, que aí é uma outra gaveta pra gente mexer, não agora. Mas enquanto um macho e uma fêmea, basicamente da mesma idade, eles dois têm alterações importantes hormonais. Então, na fase de cristal, os dois sim, eles alteram alguns tipos de comportamento. O macho vai tentar cobrir a fêmea. Eles têm alguns tipos de possessividade. Quando eu falo possessividade, gente, não necessariamente é algo negativo, mas vocês vão perceber que entre eles as brincadeiras também mudam. Me chegou uma pergunta pra gente fechar com chave de ouro no meu direct, porque a pessoa não conseguiu fazer na caixinha. Por que o nome fase de cristal? Na verdade, eu uso esse termo há muitos e muitos e muitos anos atrás, nem sei quanto tempo. Eu acho que foi uma informação celestial, porque eu começo a falar coisas e continuo. E por que fase de cristal? O que é um cristal? É uma pedra preciosa. O seu Akita é um cristal precioso. E como na natureza não existem dois cristais iguais, tais como os Akitas, que cada um é único. E o cristal, por mais delicado que seja, como nessa fase, ele é forte, ele brilha. Então, cuidem desta fase como um cristal, como um brilhante precioso na vida de vocês. Gratidão e espero que esses stories tenham ajudado.